que a gente tem hoje, na verdade, não são críticos musicais, mas assim, um monte de Zé Ruelas, que são aspirantes a críticos musicais, você está entendendo? Muito mais preocupados em agradar o público, né, agradar os fãs, e inclusive para evitar aquele famigerado cancelamento, e todo mundo, a grande maioria desses Zé Ruelas aí metidos a críticos, todos muitíssimo preocupados em não ofender exatamente a todos esses fãs idiotizados de todos os artistas que você puder imaginar, e todo mundo assim realmente com muito medo de dizer o que realmente pensa. E não tenha dúvida que, na minha opinião e provavelmente na sua, é uma situação patética, para dizer o mínimo. Tá? É lamentável isso, porque olha, e vou dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga, isso não é um fenômeno brasileiro, tá? Porque, lamentavelmente, o jornalismo musical mundial está hoje totalmente ajoelhado, totalmente refém de uma cultura de medo e bajulação, tá? Lamentavelmente é o que a gente mais vê hoje, né? E eu tenho colegas que realmente eu fico muito tristes porque eles se submeteram a esse estado de coisas, né? E isso, na verdade, eu diria que não só não é que só tá matando só a crítica, tá? Mas assim, tá de uma certa forma também afetando bastante a própria música, tá? Então, assim, eu acho que é importante, antes de eu começar a responder as perguntas aqui de vocês, as perguntas polêmicas, as outras perguntas qualquer, eu acho importante dizer a você a respeito desse problema. Inclusive, eu até adoraria falar de uma maneira mais minuciosa, porque, evidentemente, o que a gente vê hoje é muita gente, para usar um termo bem atual, passando o pano. Por quê? Porque realmente nós vivemos uma era de medo e uma era de bajulação, e eu posso dizer isso por cátedra, porque houve realmente um tempo, muitos anos atrás, em que ser crítico musical era sinônimo de coragem. De coragem, de você ter a coragem de expor a sua opinião, você está entendendo? Sem medo de... Eu por exemplo, olha, eu fui muito influenciado por uma série de jornalistas aqui brasileiros, e mesmo lá fora, tinham críticos incríveis, que mesmo quando eu não concordava com eles, eu lia, porque exatamente havia um contraponto de ideias e de opiniões que eu particularmente não deixava de ler. Por exemplo, existem dois críticos musicais internacionais muito famosos, que um é o Lester Bangs e o outro é o Gray Marcus, né? E eu lembro que esses críticos, por exemplo, nenhum deles tinha o que a gente chama de papas à língua. Você está entendendo? Não tinha. E eles, na verdade, quando eles achavam que eles tinham que esculhambar, eles esculhambavam mesmo discos, obras que eles achavam ruins, assim, sabe? Inclusive, eles apontavam o dedo, não tinham o menor medo disso, de apontar o dedo para a mediocridade. E, evidentemente, que quando era necessário, ou quando eles realmente pensavam assim, eles também não tinham o menor pudor de elogiar discos e artistas com muito entusiasmo, só que sem deixar de lado a objetividade. E assim, críticos aqui no Brasil, por exemplo, eu falei do Lester Bangs e do Gray Marcus, tenho que falar também do Andy Gill, que é o homônimo do guitarrista do Gang of Four, mas que escrevia no Independent. Aqui no Brasil, nós tivemos críticos incríveis, cara, como o Leopoldo Rei, como nós tivemos olha, até gente que, por exemplo, que eu não concordava muito com o André Forastieri, o próprio André Barcinski, que hoje é meu amigo, eu não concordava com muita coisa que eles escreviam, mas assim, eu jamais deixava de ler, tá entendendo? Jamais deixava de ler. Então teve gente muito importante, porque na verdade, antigamente,
quando você usava dessa sinceridade, você, esses críticos, eles eram realmente vozes que enfrentavam as opiniões contrárias, enfrentavam a raivinha dos fãs, eles provocavam realmente, mas acima de tudo, eles respeitavam a inteligência do público. E, lamentavelmente, hoje o público, em geral, vem perdendo a cada dia grande parte da sua inteligência. Então, isso também acaba refletindo nesse estado de coisas, você está entendendo? Só que tudo isso que eu falei, esse panorama em que havia uma crítica sincera, em que você podia realmente confrontar ideias, isso tudo foi bem antes da internet transformar o mundo nessa verdadeira arena de linchamento que a gente tem hoje, o linchamento virtual, né? Onde qualquer opinião que fuja ai, que demais, esse artista é muito talentoso, esse disco é maravilhoso, que maravilha, que show incrível. Então qualquer coisa que fuja do tá tudo lindo, na verdade, acaba hoje sendo recebido com uma enxurrada de ataques de fãs debilóides, completamente histéricos, inclusive ameaças de boicote e, evidentemente, hoje temido pela maioria das pessoas, o temido do tal cancelamento. Já. Então, assim, hoje, lamentavelmente, críticos musicais e mesmo críticos de outras áreas, lamentavelmente, eles preferem se esconder atrás de textos completamente mornos, sabe, de falas cheias de elogios genéricos, né, e principalmente frases completamente vagas, né? Como, que trabalho interessante, mas agora isso mostra a evolução do artista, sabe? Um monte de bobagens, porque isso, na verdade, não é crítica, tá? Isso é simplesmente uma assessoria de imprensa disfarçada. Então, lamentavelmente, a sinceridade ela foi trocada por um cálculo muito frio por parte desses profissionais, cara. Qual é esse cálculo? O cálculo é o seguinte: se eu falar mal, os fãs vão me massacrar nas redes sociais, a gravadora vai me boicotar, as produtoras vão me boicotar e a minha carreira vai pro brejo. Lamentavelmente, é assim que a maioria dos profissionais que se outorgam a pecha de crítico, não é só de música, crítico de cinema. Não pensa que isso é só na música, não, cara. No cinema é um absurdo. As produtoras contratam influenciadores para dar opinião sobre filmes. Veja bem, contratam influenciadores. Onde é que vai estar a independência de opinião disso? Por isso que, por exemplo, caras como o Roberto Sadowski, como por exemplo a Isabela Boscov também, que eu gosto muito do trabalho dela, são realmente críticos de cinema completamente idôneos, donos de uma opinião forte, que vão bater contra todos esses releasezinhos aí, que esses influenciadores que não sabem absolutamente nada, eles são comprados para ficar tecendo elogio para filme, cara. É um absurdo isso, cara. Então, na verdade, o que sobra hoje, infelizmente, é um monte de resenhas que não dizem absolutamente nada, que não orientam o público, que não propõem desafiar a posição do artista dentro do mercado, e muito pior, cara, críticas que não contribuem em nada para não vou dizer crescimento da música, mas para o desenvolvimento da música, principalmente no mainstream. Tá? Então, realmente é uma coisa terrível. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês, meu amigo e minha amiga. Não é só o medo de cancelamento, tá? Porque tem também toda uma pressão econômica, porque as redações hoje dos grandes portais de comunicação, dos grandes veículos de comunicação, as redações estão cada vez mais enxutas, tá? Os veículos de mídia, de informação, eles dependem de cliques, depende de likes, depende de coisa, e ninguém quer arriscar perder acesso ninguém quer arriscar perder acesso ou perder publicidade por causa de uma crítica, ai meu Deus, uma crítica polêmica. Lamentavelmente, existe esse medo. Agora,
Isso você pode juntar com o fato de que muitos críticos modernos são, na verdade, fãs disfarçados, como eu falei, como acontece no cinema, que as produtoras contratam influencers, contratam para falar bem dos seus filmes. Então, se você pegar que esses tais pseudocríticos são, na verdade, fãs disfarçados, que cresceram idolatrando certos artistas e que não conseguem, de maneira alguma, separar a sua idolatria de uma análise objetiva, né? Porque, assim, a partir do momento que você está dando uma opinião, você está fazendo uma análise opinativa. Você está entendendo? Então, é evidente. Precisa parar com esse negócio de o cara não faz uma crítica imparcial. Não existe crítica imparcial. Porque a partir do momento que você tem opinião a respeito de uma obra, aquilo deixa de ser imparcial. E não é problema nenhum nisso. Então, o resultado que a gente tem hoje, em termos de crítica musical, mas isso pode se estender para todas as áreas do entretenimento, da cultura, hoje, lamentavelmente, no caso da música específica, a gente tem uma crítica musical que virou um grande clubinho de autoelogio, sabe? Um clubinho de autoelogios, assim, onde todo mundo aplaude todo mundo e ninguém sequer ousa apontar quais são os problemas, quais são o problema da mediocridade que tomou conta de boa parte da produção musical atual, tá? Lamentavelmente.